paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, mais uma sexta-feira, mais um dia, estamos aqui para cultuar a Deus e transmitir a palavra que é dele, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa noite, diga amém. Então fique atento, porque eu creio que Deus, Ele vai falar conosco essa noite. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 1, o 2, o 3 e o 4. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Está falando, dando uma palestra para pais e para adolescentes. Eu queria essa noite, eu pedi a Deus uma palavra. Eu gostaria de colocar um tema, vou colocar um tema, e eu quero que você repita comigo esse tema. Princípios bíblicos para criar melhor os filhos. Vamos repetir? Princípios bíblicos para criar melhor os filhos. Mais uma vez. Princípios bíblicos para criar melhor os filhos. Essa é a palestra, a palavra que eu quero transmitir essa noite. Eu creio que vai falar com todos, porque aquele que não é pai, ele é filho. Então, todos vão ouvir e, sem dúvida nenhuma, a minha responsabilidade essa noite ela aumenta porque o meu pai está aqui também. Então a responsabilidade é maior. Vamos ler a palavra de Deus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Esse é o texto que eu quero usar. Eu quero pedir a você, evite conversas paralelas. Eu sei que é um tema muito complexo, porque eu também sou pai. E eu sei que a cada dia está mais difícil criar filhos. Cada ano que passa, as coisas estão apertando mais, as dificuldades crescendo, e essa geração de hoje, a minha geração, está passando por alguns apertos para educar os filhos. Quando eu olho na palavra de Deus que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele escrevendo na igreja ali em Éfeso, estava em Éfeso, ele dedica a parte inicial desse capítulo 6 para fazer algumas advertências, para falar sobre os deveres domésticos. E ele diz aí algumas coisas muito interessantes. Primeiro, sobre a obediência dos filhos. Verso 1, vós filhos,
sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E ele vai além. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E depois Paulo fala aos pais, para os pais não provocar a ira dos filhos, mas criar eles na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando eu li essa palavra, Deus colocou esse tema, princípios bíblicos para criar melhor os filhos. Eu queria essa noite falar rapidamente, não vou tomar muito tempo, sobre alguns princípios bíblicos que vão facilitar a criação de filhos. Eu queria, antes de eu começar o primeiro aqui falar, eu vou ler um texto aqui, eu quero a sua máxima atenção. É um texto que eu achei muito interessante hoje, não é de minha autoria, é da autoria de uma moça chamada Mônica Monastério. E eu tentei decorar, mas ele é um pouco grande. Eu vou ler. E eu quero que você fique bem atento. É um texto que falou muito ao meu coração. Assim diz o texto. O título é Limites. Limites. Diz assim: somos a primeira geração de pais decididos a não repetir com os filhos os erros de nossos progenitores e com o esforço de abolir os abusos do passado, somos os pais mais dedicados e compreensivos, mas, por outro lado, os mais bobos e inseguros que houve na história. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas, ousadas, agressivas e poderosas do que nunca. Parece que em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ter, passamos de um extremo ao outro. Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Os últimos que tivemos medo dos pais e os primeiros que tememos os filhos. Os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. E o que é pior, os últimos que respeitamos os nossos pais e os primeiros que aceitamos, às vezes sem escolha, que nossos filhos nos faltem com o respeito. À medida em que o permissível substituiu o autoritarismo, os termos das relações familiares mudou de forma radical para o bem e para o mal. Com efeito, antes se consideravam bons pais aqueles cujos filhos se comportavam bem, obedeciam suas ordens e os tratavam com devido respeito. E bons filhos, as crianças que eram formais,
e veneravam seus pais. Mas à medida em que as fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram se desvanecendo, hoje os bons pais são aqueles que conseguem que os seus filhos os amem, ainda que pouco os respeitem. E são os filhos quem agora esperam o respeito de seus pais, pretendendo de tal maneira que respeitem as suas ideias, seus gostos, suas preferências e sua forma de agir e viver. E além disso, os patrocinem no que necessitarem para tal fim. Quer dizer, os papéis se inverteram. E agora os pais têm que agradar a seus filhos para ganhá-los, e não o inverso, como no passado. Isso explica o esforço que fazem hoje tantos pais e mães para serem os melhores amigos e tudo dá a seus filhos. Dizem que os extremos se atraem. Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, a debilidade do presente os preenche de medo e menosprezo ao nos ver tão débeis e perdidos como ele. Os filhos precisam perceber que durante a infância estamos à frente de suas vidas, como líderes capazes de sujeitá-los quando não podemos conter e de guiá-los enquanto não sabem para onde vão. Se o autoritarismo suplanta, o permissível sufoca. Apenas uma atitude firme, respeitosa, lhe permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas enquanto forem menores, porque vamos à frente liderando-os e não atrás, carregando-os e rendidos à sua vontade. E assim, é assim que evitaremos que as nossas gerações se afoguem no descontrole e tédio na qual está afundando uma sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros nem destinos. Os limites abrigam o indivíduo com amor ilimitado e profundo respeito. Esse é o texto de Mônica Monastério. E, infelizmente, é uma verdade. Em muitas casas, são os filhos que estão ditando as ordens. São os filhos que mandam, desmandam, fazem pirraça, exigem coisas, e não é isso que a Bíblia fala. Então, essa noite eu quero falar aqui de alguns princípios da palavra de Deus para educar melhor os filhos. Em primeiro lugar, qual é o primeiro princípio? Eu quero que você abra a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6 e o verso 6. Deuteronômio, hoje eu vou usar bastante a Bíblia. Se são princípios bíblicos, é necessário usar a palavra. Deuteronômio capítulo 6. A partir do verso 6.
diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimirás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo a seriedade que é você, a responsabilidade de ensinar os filhos a lei do Senhor. Deus está ordenando aqui para que cada pai chame o seu filho, senta-se com ele e passe para ele sobre essa experiência de servir a Deus, de amar a Deus. Aí eu olho e eu pergunto, qual é o primeiro princípio para se educar melhor os filhos? O primeiro princípio é você procurar boas orientações. Você pode repetir comigo: procurar boas orientações. Aqui eu queria chamar a sua atenção. Quando você adquire um automóvel novo, ou da Fiat, ou da Volkswagen, ou de outra empresa, junto com aquele automóvel vem algo chamado manual. Se você adquire também um aparelho de televisão, um liquidificador, um aparelho de celular, ou outro qualquer eletrodoméstico, objeto, o manual é algo obrigatório. Agora a minha pergunta é, eu quero que você seja sincero. Quem aqui já leu um manual de capa a capa? Não, principalmente o brasileiro. Ele aprende futucando, como fala. Comprou o objeto, a primeira coisa que chega, enfia ele na tomada ou põe a bateria e já vai mexendo. Poucos têm o hábito de ler e seguir o manual. E aí Deus falou comigo, pastor Ademir e pastor Lucas. Quando você deixa de seguir o manual, a probabilidade de você errar é muito grande. A probabilidade, escute isso, de você não atingir os melhores resultados são enormes. Aí eu me lembrei, e hoje eu posso anotar aqui, a minha tia, quando eu fiz 18 anos, ela me deu uma filmadora de presente. Eu nunca vou esquecer. Eu cheguei, fiz o vestibular. Quando eu cheguei em casa, tinha uma festa surpresa e ela me deu uma filmadora. E ela falou comigo: meu filho, use esse presente para você ganhar dinheiro. E eu me empolguei com o negócio.
No outro dia eu já mandei fazer um cartãozinho. Silas Neves, filmagem de casamento, cerimônias, batismo. Chamei um rapaz lá que é amigo da rua e falei, vamos ser parceiros. E ele falou, mas eu nunca filmei. Eu falei, nem eu, mas nós vamos filmar. Só que, escute bem para você entender, junto com a filmadora veio um manual. E eu fiquei com preguiça de ler o manual. Não li o manual. Aliás, hoje eu tenho que confessar, 10 anos depois, até hoje eu não li o manual todo. E eu saí fazendo filmagem. Saí filmando. E o que aconteceu? Apareceu uma festa para me filmar. E eu chamei esse rapaz. Falei para ele, nós vamos ganhar um dinheirinho bom, final de semana. E eu quero que você filme, porque a sua coordenação motora é melhor do que a minha. Então você filma e eu tiro foto. E eu combinei uma mulher lá, era um aniversário de 5 anos de idade. E eu combinei o valor. Esse rapaz arregalou os olhos e falou, Silas, eu nunca filmei. Aí eu falei, não tem segredo não. Você liga a filmadora, tá vendo esse botão vermelho aqui? Quando você quiser filmar, você aperta ele. Quando você quiser parar, dá pause, aperta ele também. Aqui em cima é o zoom. É para você aproximar e afastar. Só isso, tá bom demais. E fomos. Chegamos lá na festa, eu passei a filmadora para ele e comecei a tirar foto. E ele começou a filmar. Depois de 40, 50 minutos, eu cheguei perto dele e falei, e aí? Tá tudo bem aí? Aí ele falou comigo, tá tudo bem, Silas. Só tem um problema. Eu não tô vendo nada. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Aí ele falou, eu não tô vendo. Eu apertei o botão vermelho, tava rodando aí uns minutos, mas eu não tô vendo nada. Aí eu falei, deixa eu ver o que é que está acontecendo. Quando eu peguei a filmadora, ele não tinha aberto o visor. Aí eu falei, seu idiota, como é que você começa a filmar sem abrir o visor? Aí ele falou, peraí, idiota, é você. Você não falou que tinha que abrir o visor. Você falou que era só apertar o botão vermelho. E eu falei, agora, depois de quase 50 minutos, é que você me fala? E ele falou, você queria o quê? Nesse momento eu falei, estou perdido. Como é que eu vou falar a dona da festa que não saiu nada na filmagem? E já tinha até cantado os parabéns. Aí eu chamei a dona e falei com ela, minha senhora, aconteceu um probleminha aí. O meu operador aqui, ele esqueceu de abrir o visor. Eu pensei que a mulher ia pegar a vassoura e enfiar a vassoura na nossa cabeça. Mas graças a Deus tinha uma outra pessoa lá, que era da família, que estava filmando com a outra filmadora. Aí eu falei, nós fomos salvos. Não é pelo Google, não, é pela outra filmadora. Mas quando eu me lembrei disso essa semana, o Espírito Santo falou comigo, olha, quando os pais deixam de seguir um simples princípio, um simples requisito,
A educação toda, ela pode ser totalmente pervertida, ela pode ser prejudicada, porque não observamos um simples princípio, um simples detalhe. E aí hoje eu pergunto, onde é que nós, eu vou colocar eu no meio, onde nós estamos procurando orientação? Será que o meu filho está sendo orientado da maneira correta? Será que eu estou ensinando para ele como proceder, como servir a Deus, como ter caráter nesse mundo? Ou será que, aí eu fiz uma pesquisa aqui, onde os pais estão procurando orientação? Aí a pesquisa que eu fiz deu o seguinte resultado: a maioria dos pais procuram orientação no passado. Não, o meu pai me criou desse jeito, então é desse jeito que eu vou criar os filhos. Está errado. Totalmente errado. Eu não posso querer criar o meu filho 100% como o meu pai me criou, porque a geração é outra, a tecnologia é outra, as leis do país são outras. Nós estamos numa época difícil. Tem um pregador, escute bem, tem um pregador amigo meu, que ele deu esse ano um beliscão na filha dele. O vizinho viu, chamou a polícia e a polícia levou ele. Ele teve que ir lá na delegacia e depois pagar a cesta básica para uma certa comunidade para ficar livre daquela pena. Então, quem é pai hoje tem que tomar cuidado. Como corrigir? A hora certa de corrigir. Colocar filho ajoelhado sobre grão de feijão, grão de milho. Isso não é hoje mais permissível. Não se pode. Então, onde eu vou buscar a orientação? Aí tem pessoas, eu vou falar, e apesar de estar filmando, mas eu vou falar assim mesmo. Tem um programa aí na televisão muito bom. A minha esposa de vez em quando assiste, chamado Super Nani. Aquela mulher dizem que é crente, a Cris Poli. É uma mulher fera, é profissional, mas ela não é superior à palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Ninguém, escute bem, ninguém conhece mais os filhos do que aquele que os criou. De Caxandereba. Ninguém, escute, ninguém conhece mais o Palio do que a Fiat. A Volks pode até entender alguma coisa sobre o Palio. Agora, se foi a Fiat que lançou, é ela que sabe onde estão as qualidades, os defeitos. E assim, sou eu e você.
ninguém conhece melhor do que aquele que é o autor da criação. Aquele que te fez, aquele que te formou, aquele que com as próprias mãos, ele fez um homem, a sua imagem e a sua semelhança. Eu não posso, escute, apesar, eu leio também, eu gosto muito, eu vou citar aqui, Augusto Cury. Só ele está mais para autoajuda. E o crente, ele precisa mais da ajuda do alto do que da autoajuda. Aleluia. Porque aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse é bem-aventurado. A família é bem-aventurada. A nação é feliz quando Deus, ele é o Senhor de todas as áreas. Segundo lugar, qual é o segundo princípio para criar melhor os filhos? Abre a tua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e o verso 14. Colossenses 3 e 14. Quem achou, diga amém. Diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Repetindo, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Qual é o segundo princípio bíblico para criar melhor os filhos? Eu quero que você repita comigo: crie um lar amoroso. Crie um lar amoroso. Eu fiz uma pesquisa, irmão Elias Camacho. Nos anos 50, um antropólogo chamado Montagu, ele escreveu: para que o ser humano possa se desenvolver, o nutriente de que ele mais precisa é o amor. Vocês, filhos, o maior bem que o pai, a mãe pode dar, não é um brinquedo, não é o boneco do Ben 10, eu vou falar daqui a pouco, não é a bonequinha da Jolie, da Julie, sei lá o quê, não é a escola particular, é o amor. Um lar, escute aqui, eu estava hoje assistindo na internet, no YouTube, uma especialista falar. Você já viu que tem criança que é pirracenta demais. Eu estava ontem, escute bem para você entender. Ontem eu estava lá na minha loja e entrou um menino que ele faltou pouco enfiar o pé na mãe dele. Ele queria tudo. E a mãe está lá: não, meu filho, não sei o quê. E puxa para um lado, puxa para o outro. Eu olhei para minha esposa e falei: vai quebrar a nossa loja toda. Aí eu estava vendo hoje uma pedagoga e uma psicóloga falar que
na maioria das vezes, quando uma criança é agitada demais, responde demais, é nervosa demais, é porque está faltando amor no lar. É reflexo do relacionamento do pai com a mãe. Eu vou falar aqui porque hoje eu tenho o privilégio, meu pai está aqui, eu nunca vi o meu pai alterar a voz da minha mãe. Eles tiveram problemas em 30 anos, é isso, né? De casamento, com certeza. Mas eu admiro a maneira como é o relacionamento deles. Eu nunca vi o meu pai gritando dentro de casa. Agora tem casal que Deus me livre. Ele grita a mulher grita com ele e depois ele sabe. Ele fala, não sei porque meu filho é agressivo. Eu não sei, será que é na escola? Eu pesquisei uma outra frase e ela é óbvia. Você cria o filho, é uma vez só. É uma vez só. E eu vou estar falando aqui no final sobre uma coisa chamada exemplo. A criança, eu até pesquisei também um pedagogo chamado Berger, francês, e ele disse que os defeitos dos nossos filhos são reflexos dos nossos defeitos. Se o lar não tem amor, já começou errado. Até Paulo, ele falou naquele capítulo lindo de Coríntios sobre o amor. Não adianta falar a língua dos anjos. Não adianta ter tesouro. Se não tiver amor, não vale nada. Tenha fé, tenha esperança, mas o maior é o amor. Eu quero perguntar a você que é casado, você que é filho, você que é pai, como é o teu lar? Tem pai que nunca falou um filho, eu te amo. Aí eu pesquisei, pastor Lucas, tem dois tipos, pastor Ademir, que eu quero falar de amor. Tem o amor efetivo e o amor efetivo é diferente do amor afetivo. O que é o amor efetivo? Eu vou dar um exemplo. O meu filho, hoje eu até falei com ele, Yuri, você tem um privilégio que o seu pai não teve, que é estudar numa escola particular. É um privilégio. Só que isso não é amor afetivo, é amor efetivo. Tem pais, mães, que só tem um amor efetivo. Você pergunta a ele, e ele diz, não, eu dou um duro, eu coloco comida dentro de casa. Parece que a vida resume a isso, a trabalhar, a colocar comida, a pagar as contas, a ter um nome limpo, a dar uma boa educação. Isso é o amor efetivo. É o amor de resultados. Eu vou dar a meu filho aquilo que eu posso. E alguns falam, eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não pude receber. Só que isso não é o amor
afetivo. E aqui eu aprendo uma coisa. O amor afetivo, ele vale muito mais do que o efetivo. Eu estava na faculdade, chegou um rapaz perto de mim e ele falou assim: poxa, Silas, que vida miserável eu tenho. Se eu pudesse, eu trocava o meu pai pelo Bill Gates. Eu olhei para ele e falei: pois eu não troco o meu pai nem pelo Bill Gates, nem por Silvio Santos, nem por Osama Bin Laden, nem por ninguém. Eu posso ter tido até uma infância mais regrada, sem luxo, mas eu tive modelo, eu tive amor. Se hoje eu grito com meu filho, não foi problema dele, é problema meu. Se eu grito com a minha esposa, não foi falha da parte dele, é falha minha. Crie um lar amoroso. Terceiro lugar, qual é o terceiro princípio? Exerça autoridade. Você pode repetir comigo? Exerça autoridade. Tem pai, me perdoe a palavra, eu vou falar no popular. Tem pai que é um banana. Tem mãe que é uma múmia paralítica, como diz o Silas Malafaia. Eu nunca vou esquecer. O pastor Silas Malafaia, ele tem isso no DVD dele, ele fala que estava na fila da faculdade para fazer inscrição. Aí tinha um moleque lá que estava dando chute na bunda de todo mundo que estava na fila. Ele passava, chutava o de trás, depois ele pegava o outro, e o pastor Silas disse e falou: vai chegar a minha vez. E diz o pastor Silas, ele olhava para a mãe estava lá. E o menino chutando todo mundo. Aí disse que quando chegou a vez dele, ele falou: agora o próximo sou eu. Mas eu não vou tomar chute desse menino de jeito nenhum. Aí disse, a hora que o menino veio, ele já virou e encarou o menino. Aí o menino recuou. Fingiu que não estava vendo. Daí a pouco voltou. Quando voltou, ele olhou para o menino de novo. Aí disse que ficou nesse chove, não molha, um tempão. E depois o menino veio e só encostou. Como se diz, eu não vou chutar não, mas eu vou pelo menos encostar, eu vou. Aí disse que quando o menino encostou nele, ele segurou o braço do menino e gritou: menino, você não tem mãe não? Aí disse, nessa hora, a múmia paralítica ressuscitou. Aí veio: que foi? Sabe por quê? Não exerce autoridade. E aqui eu vou falar uma coisa que muita gente pode entender errado. Autoridade não é autoritarismo. Existe uma diferença entre ser autoridade e ser autoritário.
A autoridade é você saber delegar responsabilidades. É você exercer influência. A autoritária, ele passa medo. Tem filho que olha pro pai e fala, é melhor eu ficar quieto, senão o bicho pega. Olha a cara do papai. Ele tem medo do filho. Olha, do pai. Aí quando o menino cresce, não vai ter diálogo. Porque ele cresceu com medo. Ele cresceu com receio do pai. Hoje está faltando amizades entre pai e filhos. Eu vou dar um exemplo na Bíblia. E eu vou ser meio, como se diz, corajoso. E eu vou usar um nome aí meio, como se diz, exagerado. Mas eu vou falar. A Bíblia fala de um banana chamada Eli. O sacerdote Eli é um exemplo de um banana. Ele não corrigiu o filho. Ele não exerceu. Ele tinha pelo menos 2 tipos de autoridade. A autoridade de pai e de sacerdote. Dentro da igreja, o meu filho, se eu for o pastor da igreja, ele é minha ovelha, acima de ser filho. Dentro de casa, ele é o meu filho. Aí tem pessoa que ele quer corrigir a casa de todo mundo, mas a casa dele ele não coloca em ordem. Eu nunca vou esquecer de uma parábola, de uma ilustração, que eu tenho ela lá no meu computador, chamada O Lençol Sujo. Alguém já leu? Você na internet hoje, muita gente lê. Às vezes a gente vai contar e o pessoal vai, essa aí eu já conheço, essa vai velha é minha avó. Mas pode ser até velha, mas eu vou falar do mesmo jeito. O lençol sujo. Diz que um casal, recém-casados, foram para casa depois da lua de mel. Aí na manhã, a primeira manhã, a moça foi lá e colocou um lençol no varal. E quando ela voltou, ela sentou, aliás, a vizinha colocou um lençol no varal. E a mulher lá, cheia de chamego, né? É lua de mel e tal. Aí estão lá tomando um café. Aí a mulher olhou para o marido e falou assim, meu bem, a nossa vizinha não sabe lavar roupa não. Olha que lençol sujo que ela está colocando no varal. Aí o marido olhou, não falou nada. Na outra semana, aconteceu a mesma coisa. Estavam tomando café, aí a moça olhou, amor, a nossa vizinha não sabe lavar roupa. Olha aquele lençol sujo que ela está pendurando. O marido olhou, falou nada. A terceira semana, a mesma coisa. E ela disse, eu vou lá ensinar ela a lavar roupa. O marido olhou, falou nada. Na quarta semana, quando ela olhou, ela disse, olha amor, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha, hoje está limpinho o lençol. Será que alguém ensinou ela a lavar roupa? Aí o marido não aguentou mais.
como diz, né? Estava entalada até na goela. Olhou para ela e falou, não. Ela sempre soube lavar roupa. O que estava sujo era o vidro da nossa janela. Tem gente que é assim. Ele quer corrigir todo mundo, mas não corrige a sua casa. O sacerdote Eli, Deus teve que puxar a orelha, puxar ele todo, não foi só a orelha não. E falar, rapaz, os seus filhos são filhos de Belial. Você honra mais a ele do que a mim. Por causa da negligência de Eli, a casa dele foi arruinada. Exerça autoridade na tua casa. Você tem que mostrar quem é que manda lá. Você fala à criança assim, meu filho, você vai dormir 10 horas. Aí dá 10 horas, a menina chega. Oh, papai, eu te amo, papai. E começa a beijar. Aí você deixa ela mais meia hora, mais 1 hora. Aí você está criando dentro dela uma sensação de eu posso mudar as coisas em casa. Não faça isso. Exerça autoridade. Quarto lugar, eu vou terminar daqui a pouquinho. Quarto princípio bíblico. Estabeleça regras e faça que sejam cumpridas prontamente. Toda casa precisa de ter regras. Filhos necessitam de regras. Eu vou até falar, ele é amigo meu. Eu fiquei rindo dele esses dias. Eu fui na casa dele, estava lá, uma lista lá. A mulher dele, eu falei, aqui eu sei quem é manda. É a tua mulher. Ela colocou lá, na porta do quarto, 8 horas da manhã, levantar. Meu marido, varrer a casa. Minha filha, forrar as camas. Meu filho, levar o lixo para fora na terça, na quinta e no sábado. E tá lá uma lista, o nome dela nem aparece lá, foi essa aí. Essa aí tem autoridade. Aí ele falou comigo aqui em casa, a última palavra é a minha, Silas. Eu falei, sim senhora, já estou indo, pois não. Mas, agora deixando a brincadeira de lado, é necessário os pais colocarem regras. Senão, a criança, escute bem, a disciplina, ela tem que fazer parte de todo lar. Senão fica igual o povo fala aí, a casa da mãe Joana. Regra. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou aproveitar de novo, né? Meu pai está aqui. Eu vou falar, eu fiquei meio chateado com ele. Mas eu sei, hoje eu dou valor. Porque quando você tem regra, você procura cumprir. Porque você sabe da punição que tem. Eu vou contar esse exemplo e já vou terminar daqui a pouco. Quando eu casei, vamos dizer, no sufoco de uma hora para outra, e eu pedi ao meu pai
para almoçar, para comer, continuava mesmo casado, continuava comendo na casa dele. E eu falava, meu pai, em troca, a minha esposa vai ajudar a arrumar a casa do senhor. Porque eu ganho pouco, não dá para fazer compra ainda e tal. E ele aceitou. Só que passou algum tempo, não sei se ele lembra disso. Quando eu cheguei na porta da minha casa, subi as escadas, tinha lá uma compra. Aí eu olhei e falei, quem é? Eu não comprei, eu não fiz compra. Eu não fui no supermercado. Aí minha mãe, que é mais assim, né, um jeito, falou assim, ó, seu pai fez essa compra aí, e dizendo que é a primeira e a última, você se vira da agora pra frente. Você casou, então toma jeito, toma atitude de homem. Eu fiquei chateado. Eu falei, meu pai não gosta de mim. Ele está com dó de dar comida para mim, para minha esposa. Mas não pode e tal. Hoje eu tenho que agradecer. Sabe por quê? Senão era capaz de eu estar lá até hoje. 7 anos. E hoje eu comi lá, hoje outro, né? Mas precisou regra. A partir de hoje, Cris, toma atitude. Tenha regras. Aprenda. Em quinto lugar, qual é o quinto princípio? Estabeleça e mantenha uma rotina. Muita gente reclama da rotina, né? Ana Paula, a rotina é ruim demais. Agora, especialistas comprovam que uma pessoa sem rotina é igual aquela música do Zeca Pagodinho, que apesar de ser bonita, é uma letra pobre e que não deve ser o lema de ninguém. Deixa a vida me levar. Tem crente que fala isso, uma rotina. Se eu pudesse, eu até mudava, né? Apesar, eu acho isso errado. Só hoje pode, tá? Deixa Cristo te levar. Deixa Ele te conduzir. Tem que ter uma rotina ali, para você ter um planejamento, uma organização. Em penúltimo lugar, abre a tua Bíblia, Colossenses 3, e o verso 21. Colossenses 3 e 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que o quê? Para o quê? Não percam o ânimo. Que eu vejo aqui, traduzindo, o sexto princípio. Leve, repita comigo, leve em conta os sentimentos de seu filho. Tem pai que não leva em conta os sentimentos dos filhos. Ele quer que o filho seja aquilo que ele quer. Não, tem que ser assim. Aí o filho fala que tem um sonho e ele não quer deixar o filho seguir. Além disso, ele atrapalha. Tem pai que não ajuda, não incentiva. Eu fico olhando e eu vou falar na linguagem para você entender. Jogador de futebol, a maioria, quando vai dar entrevista, fala que o pai incentivou.
que a mãe pagava passagem para ir para o treinamento. A mãe lavava roupa para ajudar. Agora dentro da igreja tem pai que não incentiva o filho a nada. Ele acha que só carregando para a igreja, sendo autoritário, colocando comida, ele está fazendo o papel dele. Não, Paulo está falando, olha, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Quando o seu filho, escute bem, quando o seu filho compartilhar um sonho, tente ajudá-lo. Se você acha que é loucura, pede a Deus, ore a Deus, para Deus mudar o coração dele. Mas não fica falando assim, que isso, moleque? Você não vai conseguir. Você não vai dar onda. Quando eu falei eu ia fazer vestibular para o meu pai, eu não vou esquecer. Ele falou comigo, meu filho, o meu orçamento não dá. Mas se você quer, vai em frente. Tente. Ele fez isso comigo. Hoje, ele pode falar, ele tem 2 filhos, eu e a minha irmã, que somos engenheiros na família. O meu irmão trabalha na área de segurança do trabalho também. O meu cunhado é engenheiro da Belgo Mineiro. Ele falava, olha, as minhas condições não dá, mas ele sempre incentivou a estudar, a correr atrás, a batalhar, a persistir. Faça isso com teu filho. Amém? Em último lugar, qual é o último princípio? Eu não vou encerrar hoje aqui. Eu não posso ter essa pretensão. São vários. Eu estou falando apenas de 7. Em último lugar, abre a tua Bíblia, Romanos, capítulo 2. Eu vou pedir o pastor, presidente Ademir, para ler, para ele sair no DVD também. Romanos, depois o pastor Lucas canta e sai no DVD também. Romanos, capítulo 2, do 21 ao 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém? Sabe qual é o último princípio? Repita comigo, ensine pelo exemplo. O maior ensinamento é pelo exemplo. É isso que Paulo está falando. Você que fala que não deve furtar, e furta. Você que fala que não deve adulterar, e adultera. Olha aqui para mim, irmãos. Eu estava assistindo um programa de televisão que estava lá cheio de garotas que fazem filme pornográfico. Aí a apresentadora perguntou assim, vocês querem que os seus filhos
suas filhas sigam o seu exemplo, a maioria falou não. Agora, que moral que tem para chegar perto do filho e falar: meu filho, a mamãe faz, mas você não deve fazer. O papai faz, mas você não deve fazer. O maior ensinamento é pelo exemplo. A criança que está aqui, ela não precisa só de teoria, ela precisa de exemplo. E eu estava pesquisando algumas tradições judaicas. E lá no Chambre, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, lá está dizendo o seguinte: 3 coisas que você deve deixar para o seu filho. Primeiro lugar, exemplo. Segundo lugar, exemplo. Terceiro lugar, exemplo. Exemplo, exemplo e exemplo. Eu nunca vou esquecer. Tinha um irmão lá da igreja, eu não vou falar o nome porque está sendo filmado, mas ele ajudava muito lá na liturgia do culto. E ele faleceu há uns anos atrás. E o filho dele toma da número 1 ao número 51, como fala. E eu estava na rua evangelizando. Eu chamei ele, pastor Lucas. Chamei ele, dei um folheto. Eu e o irmão que estava do meu lado. Olha a besteira que eu fui falar. Eu olhei para ele e falei assim, e ele não estava bêbado desse dia. Ele estava sóbrio, são. E eu peguei e falei com ele: meu filho, você tem que sair dessa vida. Você tem que seguir o exemplo do seu pai. Ele começou a rir, a debochar na minha cara. E eu disse: eu falei alguma piada pra esse cara? Ele rindo, ajoelhou e disse assim: o que você está falando? Seguiu o exemplo do meu pai. Meu pai, você que gostava dele, meu pai era crente só dentro da igreja. Ele saía correndo da igreja para pegar o finalzinho da novela das 9. Ele masturbava na frente da minha mãe. Ele batia na minha mãe e era uma bênção na igreja. Você não tem um exemplo melhor para me seguir, não, do que o meu pai? Eu fiquei mudo, eu não sabia o que eu falava com ele. Aí eu olhei e falei: então segue Jesus, meu filho. Irmãos, eu acho bonito alguém falar igual Paulo: sejam meus imitadores. Será que alguém que pode falar isso com o filho? Será que eu tenho essa ousadia de falar com o meu filho: seja meu imitador? Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho? Qual é o exemplo que você está dando? Você ensina ele a orar? Você ensina ele a amar a Deus sobre tudo? Você ensina ele a ser igual a você? Ou será que nós somos igual os fariseus? Faço e eu digo, não faço, eu faço. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que quando eu morrer,
o meu filho possa falar: o meu pai foi um exemplo para mim, um exemplo de fé, um exemplo de conduta, um exemplo de caráter, um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de servo de Deus. O que será que os teus filhos vão dizer de você? Fique de pé no seu lugar. Semana que vem tem mais. Eu vou pedir o pastor Lucas para cantar uma canção. E para orar por você. O pastor Ademir vai orar por cada pai aqui, por cada filho, por cada família. Xalabai andereba, deite andereba xá. A tua casa, você e a tua casa servirá ao Senhor Deus de Israel. O maligno não vai tocar na tua casa, porque a virtude do Senhor vai estar sobre ela. Eu creio nessa palavra. Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. A nossa família pertence a Deus. E o pastor Silas falou tantas coisas aqui importantes. Mas algo deve ficar gravado no seu coração, na sua mente, deve nortear todas as suas atitudes. A palavra de Deus é o manual que todos nós não devemos fazer como fazemos com os outros manuais. Deixarmos de lado porque vai dar errado. Quando nós seguimos os princípios da palavra, ali nós temos tudo o que nós precisamos para que a nossa família seja abençoada, para que os nossos filhos cresçam saudáveis espiritualmente e em todas as dimensões da vida. E eu creio que Deus tem uma nova história para cada família aqui. Quantos acreditam nisso, por favor? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que os seus filhos são uma bênção? Que o Senhor é o Senhor da sua casa, é o Senhor do seu lar. Nós vamos declarar com toda a confiança, com toda a fé, que Ele tem uma nova história para nós. Que o seu filho amanhã venha dizer o que o Silas falou a respeito do seu pai que está aqui. Meu pai foi um exemplo para mim. Aquilo que dá errado é problema meu, mas ele me ensinou, ele foi um exemplo para a minha vida. Vamos dizer que o Senhor tem uma nova história para a nossa casa. Os erros que você cometeu, tantas coisas você disse, tantos referenciais errados, mas agora você tem a palavra de Deus como seu guia absoluto, para que possa te conduzir na criação dos seus filhos, em nome de Jesus. Vamos dizer que o Senhor tem uma nova história para nós, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Diga, será que podes? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Bênção será sobre ti. De mãos erguidas, vamos declarar uma nova história.
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, cante. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem crê na bênção de Deus, dê um brado de glória bem forte, adora Ele. Oh, aleluia! Deus tem uma nova história para a sua casa. Deus tem uma nova história para os seus filhos, para a sua família. Vamos cantar. Sai de tua tenda. Cante, igreja. Te mostrarei as estrelas do céu. Ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Aleluia, aleluia. Faça assim com a mão. Minha bênção será sobre ti. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só a igreja cantando uma nova história, bem forte, aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Arte Luz Produções, CDs, DVDs, capas, edição, criação e produção de artes gráficas. Na rua Rio de Janeiro, 985, Sobreloja, no centro de BH. Arte Luz Produções, trabalhando com arte para oferecer qualidade. Contatos pelo telefone 0 operadora 31 3224 4174. Visite nosso site www.arteluzproduções.com.br.